Existe uma profecia, uma bem antiga, que fala de uma força que já está agindo no mundo. E, sabe, ela estaria moldando o nosso presente de forma secreta. A questão aqui não é algo sobre um futuro distante, não, mas sobre uma realidade que pode estar acontecendo agora mesmo. Vamos mergulhar nisso e entender que força é essa. Bom, nosso ponto de partida é exatamente esse versículo de Tessalonicenses. Ele é bem direto, né? Diz que o tal mistério da iniquidade não é algo que ainda vai chegar. O texto fala já opera. A ideia é essa: uma força oculta, mas que está em plena atividade no mundo. Então, a grande pergunta é: como é que uma passagem escrita há quase 2000 anos pode ser tão relevante hoje em dia? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, tentando conectar esse texto antigo com os sinais que talvez estejamos vendo por aí. A nossa análise vai seguir 4 passos bem claros. Primeiro, vamos ver o que é esse mistério. Depois, quais são os sinais dele hoje. Em terceiro, qual é o limite que Deus impõe a ele. E, por fim, como a gente deve responder a esse cenário todo. A ideia central aqui, olha só, é que não estamos falando apenas de uma pessoa, de uma figura que vai surgir lá no futuro, o anticristo. A coisa é mais sutil. Estamos lidando com um sistema espiritual, uma influência que age aos poucos e que já está em andamento. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele faz uma distinção que é, assim, crucial. Ele mostra que antes da manifestação física de uma figura de oposição, o espírito dela, ou seja, seu sistema de valores, já está em ação, trabalhando nos bastidores para moldar a cultura, para preparar os corações. Certo. Agora, vamos trazer isso para algo mais concreto. Se essa influência já está ativa, quais seriam os sinais visíveis? Como é que esse tal espírito se manifesta no nosso tempo, na prática? E olha que interessante, essa passagem de 1 João confirma essa ideia perfeitamente. O apóstolo João não está falando de algo futuro. Ele afirma que, já agora, se tem levantado muitos anticristos. Ele se refere a todos que operam com esse mesmo espírito de oposição à verdade. E como isso funciona no dia a dia? Bom, a manifestação acontece de 3 formas principais. Primeiro, uma rebelião aberta contra os princípios divinos. Segundo, a relativização da verdade, sabe? Aquela ideia de que não existe um certo ou errado absoluto. E, por fim, uma exaltação do ser humano, como se ele fosse a medida de todas as coisas. E aqui está o pulo do gato, a aplicação prática. A maior estratégia dessa influência é fazer com que comportamentos e ideias que são espiritualmente ruins pareçam normais. Isso exige um discernimento muito grande para a gente conseguir separar o que é só cultural daquilo que é espiritualmente construtivo. Mas, Carmo, a história não termina com a ascensão do mal. Existe um contraponto muito poderoso a essa operação. A ideia de que ela não age sem nenhum controle. Voltando lá no nosso texto base, Paulo menciona que há um que agora o retém. A teologia chama essa força de o restritor. E embora exista debate sobre quem ou o que é exatamente, alguns dizem que é o Espírito Santo, outros que é a lei e o governo humano, o ponto principal é muito claro. Por mais que o mal avance, ele não está descontrolado. Existe um freio divino em ação. Esse que retém é fundamental. O número aponta para um controle único, soberano. A mensagem é que Deus continua no domínio absoluto sobre o cronograma de tudo. Nada acontece antes do tempo que ele determinou. Essa passagem do livro de Jó é uma ilustração perfeita desse princípio. Nela a gente vê que o adversário só pode agir dentro dos limites exatos que Deus permite. Isso mostra a soberania divina, mesmo no meio de um caos aparente. Portanto, a grande lição desta parte é que a desordem, a injustiça que a gente vê no mundo não deve ser interpretada como um sinal de que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, segundo essa perspectiva, tudo acontece dentro dos seus limites soberanos. E isso nos leva à parte final, que talvez seja a mais importante de todas. Diante disso tudo, qual deveria ser a nossa resposta? Se existe uma operação do mal e, ao mesmo tempo, um controle de Deus, qual é o nosso papel nisso? A questão aqui não é para gerar medo, de jeito nenhum. É para provocar uma ação consciente. A resposta proposta não é de pânico, mas sim de preparação espiritual. Então, como responder a esse cenário? A resposta se resume em 3 ações principais. Primeiro, discernir, ter a habilidade de ver além das aparências. Segundo, vigiar, estar espiritualmente atento para não ser pego de surpresa. E terceiro, permanecer, se manter firme em princípios sólidos, mesmo quando tudo em volta pressiona para o contrário.
E esse comando de Jesus em Mateus reforça isso diretamente. A vigilância não é uma sugestão, é uma ordem. É uma postura de estar sempre pronto, não por medo do que vem, mas por fidelidade a quem vem. Esse slide mostra uma divisão bem poderosa que resume tudo. De um lado, o mundo sendo moldado pelo espírito da iniquidade. Do outro, a igreja, segundo a fonte, também passando por um processo de preparação, mas por Deus, para se manter firme. São duas preparações acontecendo ao mesmo tempo. E com isso, a conclusão é inevitável. O conflito espiritual que esses textos descrevem não é algo lá longe, reservado só para o fim dos tempos. É uma realidade presente. A batalha pelos corações e mentes, ela já está acontecendo com força total. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. A grande questão no ar é, será que estamos conseguindo discernir os tempos que vivemos? Ou estamos apenas sendo levados pela correnteza da cultura, sem nem perceber as forças espirituais que estão em jogo?